Olá, muito prazer. Meu nome é Caio Yoshikawa, eu sou sócio de PGLOL. Nós prestamos consultoria para a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico por meio de um convênio com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. E hoje trataremos nesse workshop da Resolução ANA número 178 de 15 de janeiro de 2024. Vamos tratar de pontos específicos do manual orientativo e da implementação da norma de referência número 5 de 2024, que trata de matriz de risco para contratos de prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Em primeiro lugar, nessa aula 1, trataremos de alterações na matriz de risco. Mas antes, precisamos entender qual é o conceito de matriz de riscos. A matriz de riscos pode ser conceituada como uma cláusula contratual que lista possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato e que podem causar impacto em seu equilíbrio econômico e financeiro. Tá? Nesse sentido, é muito importante entendermos o conceito de risco. Tá? O risco é um termo associado a eventos cuja probabilidade de ocorrência é conhecida e quantificável. Isso faz, por exemplo, com que os riscos sejam diferentes de incertezas, que basicamente são eventos cujos efeitos não podem ser mensurados. Ou seja, temos de um lado riscos que podem ser previstos e de outro incertezas que não podem ser previstas. Como consequência, é possível sim medir e quantificar os impactos dos riscos, uma vez que eles sejam materializados. Uma dessas medidas é o estabelecimento de algo chamado matriz de risco, que basicamente, como vimos, é uma cláusula contratual que lista possíveis riscos e a alocação das consequências desse risco a uma das partes do contrato, seja o titular dos serviços, seja o prestador, e, evidentemente, essa alocação de risco sempre obedece a determinados critérios. Nesse sentido, a inclusão de uma matriz de risco aumenta a segurança jurídica da relação contratual, sobretudo em contratos de longo prazo, em que inúmeros riscos podem se materializar ao longo da vida do contrato. Nesse sentido, havendo uma matriz de risco, as partes já conseguem prever logo na assinatura do contrato quais são os custos associados a cada um dos riscos assumidos. Isso permite a elas a melhor precificação e também a adoção de medidas preventivas para impedir que esses riscos se materializem. No entanto, caso o risco seja materializado, as partes podem efetivamente pleitear o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. A norma de referência número 5, ela trata de algumas características da matriz de risco. Então, uma matriz de risco, para que ela possa ser efetiva, para que ela possa funcionar bem, ela precisa obedecer a determinadas diretrizes, né? Então, por exemplo, temos algumas características importantes em relação a essas diretrizes. A primeira delas é a de que a matriz de risco precisa ser compatível com as cláusulas de direitos e obrigações das partes. A segunda é que ela precisa descrever os riscos de forma objetiva, exata, clara e suficiente. A terceira é que ela não pode incluir disposições que, na verdade, tratam de outras coisas que não riscos a serem materializados, como, por exemplo, obrigações de fazer ou não fazer. Nesses casos, esse tipo de item ou descrição precisa constar de uma cláusula contratual específica. Um exemplo disso seriam as obtenções de licenças ambientais, prévias, licenças operacionais. As licenças ambientais, elas dizem respeito a obrigações de fazer por cada uma das partes. Não correspondem a um risco específico a ser descrito na matriz. Então, é muito importante que, quando a matriz de risco for preparada, se observem esses critérios técnicos. E, por último, caso haja previsão legal sobre a responsabilidade de uma parte em relação a determinado risco,
a sua alocação deverá observar o que está previsto na lei ou no regulamento. Em relação a riscos que não estejam contemplados na matriz de riscos prevista como anexo da NR5 ou que já estejam previstos em lei, podemos observar uma seguinte árvore de decisão que nos ajuda a alocar esses riscos. Então, temos algumas perguntas nessa árvore de decisão. A primeira delas é: a lei, regulamento, já contém alguma previsão sobre a quem esse risco será alocado? Caso a resposta seja sim, a lei e o regulamento devem ser observados. Por outro lado, se a resposta for negativa, temos uma outra pergunta. A pergunta é: a norma de referência já contém alguma previsão sobre a quem esse risco será alocado? A norma de referência número 5. Se a resposta for sim, obedece-se à previsão da norma de referência. Caso contrário, temos uma outra pergunta, que é a seguinte: existe cobertura disponível no mercado de seguros e prevista no contrato? Caso a resposta seja sim, o risco será alocado ao prestador de serviços. E se a resposta for não, devemos obedecer à regra do artigo 6º, inciso 1º da NR. A NR5 também contém diretrizes para a alocação dos riscos. Então, em primeiro lugar, os riscos precisam ser alocados à parte que melhores condições tem. Então, vamos ver quais são os critérios, ou diretrizes. 1. Diminuir a probabilidade de ocorrência do risco por meio de ações preventivas. 2. Antecipar-se à concretização do risco com medidas para controlar seus impactos. 3. Mitigar os impactos do risco. E 4. Gerenciar suas consequências danosas sem repassá-las a terceiros. Chegamos à parte 2 da nossa aula, tá? Então responderemos a pergunta: quais são os contratos que devem seguir a norma de referência? Então, em primeiro lugar, temos contratos futuros. A norma diz que contratos futuros são aqueles firmados após a publicação do NR. Mas a publicação do NR se deu em 15 de janeiro de 2024. Só que a própria resolução ANA 178 prevê que a NR entrará em vigor em 1º de fevereiro de 2024. Então, a gente tem uma antinomia aqui entre 15 de janeiro e 1º de fevereiro. A ANA utilizará como critério para aplicação da NR ou para verificação da aplicação da NR a data de 1º de fevereiro. Por quê? Porque é a data de entrada em vigor da norma, tá? Isso é muito relevante, porque os contratos futuros são firmados após 1º de fevereiro de 2024 e os contratos existentes até 1º de fevereiro de 2024, ou cujos editais de licitação tenham sido publicados antes daquela data. Então, temos aqui uma definição de contratos futuros e contratos existentes, tá? E qual que é a regra em relação aos contratos existentes? Os contratos existentes não licitados estarão sujeitos à seguinte regra: a entidade reguladora infranacional emitirá um ato normativo que será utilizado para disciplinar os pedidos de reequilíbrio econômico e financeiro no ciclo tarifário posterior à sua publicação. Por outro lado, os contratos licitados deverão observar a alocação de riscos prevista no contrato. No entanto, a norma de referência pode ser utilizada como parâmetro interpretativo ou supletivo. Por fim, traremos na terceira parte da nossa aula a resposta à pergunta: como implementar mudanças na matriz de risco, tá? Então, a própria NR5 já tem algumas regras nesse sentido. Apesar de a NR5 já propor um modelo, a matriz de risco prevista no instrumento contratual não precisa ser idêntica à prevista na NR5. Na verdade, é possível sim incluir novos riscos e alterar a descrição ou alocação dos riscos. O rol de riscos previstos na NR5 não é exaustivo e pode ser ampliado ou pela ERI ou pelo titular de serviços, desde que não haja conflito com
a alocação de riscos ou com os riscos já constantes da matriz de risco. Para a inclusão de novos riscos pelo titular, não é necessária a observância dos procedimentos de alteração previstos na NR5 em relação a novos riscos. Mas, caso os riscos previstos na NR5 tenham sua descrição alterada ou a sua alocação alterada, existe um processo de alteração previsto na NR5 de 2024. A alteração pode ser realizada pela entidade reguladora infranacional, por meio de ato normativo, ou pelo titular no planejamento do processo licitatório, atendendo aos procedimentos descritos no slide aqui. Tá bom? Aqui tem um resumo dos procedimentos para a alteração. Chegamos, então, à hora de perguntas frequentes da nossa apresentação. A primeira pergunta é necessário um termo aditivo ao contrato de concessão ou de programa para adequá-lo à norma de referência? A resposta é não. Então, temos alguns mecanismos que já discutimos anteriormente. Mas, caso seja necessário, é preciso também que seja feito um aditivo em relação a essas mudanças, né? Eventuais mudanças sejam necessárias. E caso o aditivo seja celebrado, ele precisará observar a NR5, tá bom? A segunda resposta é: em que momento o titular pode alterar a matriz de risco que foi proposta? A resposta é a seguinte: a alteração da descrição ou alocação de riscos pode ser realizada pela entidade reguladora infranacional por meio de ato normativo ou pelo titular no planejamento do processo licitatório, atendendo aos procedimentos de alteração já descritos nessa aula. Tá ok? Então, pessoal, muito obrigado. Caso tenham quaisquer dúvidas, fiquem à vontade para entrar em contato com a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico pelo e-mail cocote@ana.gov.br ou por meio das páginas da ANA nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.